Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário, seu like, é muito importante. Diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. O Foco do Brasil é um jornal independente em 2 edições diárias, à noite e após o almoço. E só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Neste sábado, com Leonardo Miller, a primeira edição ao meio-dia. Vamos agora às notícias desta edição. O Ministério da Economia prepara para os próximos dias um decreto que reduzirá o imposto sobre produtos industrializados, IPI, em 4.000 produtos. A boa notícia, segundo os técnicos da pasta, também que o decreto cortará em 35% o IPI para itens como televisores, refrigeradores, motos e xarope de refrigerante. Em abril, o governo federal reduziu o imposto em 25%. Depois voltou a diminuir em mais 10%, excluindo a Zona Franca de Manaus. Mas uma decisão da Corte, proibiu a redução. Agora, o novo texto, segundo o entendimento da pasta, dará maior segurança jurídica para o corte do imposto. O IPI é um tributo federal que incide sobre produtos nacionais e importados, aplicado sempre que uma mercadoria sai da fábrica. No entanto, nem todos os produtos sofrem a cobrança. E ainda nesta sexta, o próprio presidente Bolsonaro, visitando um posto de gasolina em Brasília, em entrevista a jornalistas, falou sobre o assunto. O Paulo Guedes pretende, sim, ele diz que isso é uma reindustrialização. A gente soma-se a isso a questão das eólicas offshore. Em poucos anos, nós já teremos essa energia verde, lá na costa do Nordeste. Em poucos anos ainda poderemos ter equivalente a 50 em Itaipu. Então o Brasil aí realmente sendo o país do presente, e não mais do futuro. E nesta visita do presidente Bolsonaro em Brasília a um posto de gasolina, o presidente disse que a diferença de preço da gasolina deve ficar com o consumidor. Ele ainda defendeu que os consumidores guardem a nota fiscal dos postos que não abaixarem o preço para acionarem os órgãos de defesa do consumidor. Bolsonaro também explicou por que o etanol baixou de preço. Os ministros Anderson Torres da Justiça e também o Saxida estiveram presentes ali neste momento onde o presidente falou a jornalistas. Medida provisória nossa, transformou-se em lei no começo do ano e deixou de existir o etanol turista, que ele era obrigado a ser vendido da usina para uma distribuidora. Agora a usina pode vender diretamente ao posto sem distribuidora. Então baixou mais ainda. Tem estado aí cujos postos estão próximos das usinas, o preço está abaixo de R$4. Presidente, o ministro Anderson está aqui junto. Uma preocupação de vocês é com o repasse da diminuição na refinaria e de ICMS nos postos. Como que o governo tem percebido essa redução? O governo criou ontem um canal de fiscalização da Senacom, fiscalizar os postos. Na primeira 24 horas, mais de 500 denúncias já foram feitas, visando o cumprimento do decreto, e a população em geral pode denunciar. Denúncia-combustível.mj.gov.br. É o canal da população se comunicar com o governo, ajudar a fiscalizar os postos, ajudar no cumprimento do decreto. A gente pede para o usuário que fique com a nota fiscal. Na frente eles podem talvez se reunir com ação contra quem não está reduzindo o preço dos combustíveis. Ao lado também do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, Bolsonaro anunciou negociações com outros países para a importação de combustível mais barato. Estamos com vários outros países contatados para a gente comprar diesel mais barato. É a nova política que a gente está implementando. Não é fácil mexer num lobby tão poderoso como o dos combustíveis, afirmou o presidente, sem especificar quais são as nações.
Entramos em contato com o Ministério de Relações Exteriores e perguntamos em quais países existem restrições e sanções internacionais. Em todos que não existem sanções, o Brasil está entrando em contato e verificando a possibilidade de exportação, acrescentou Saxida. Bolsonaro já havia anunciado negociações com a Rússia para a importação de diesel. Em conversa com apoiadores, o presidente Bolsonaro lembrou que, além de energia e combustíveis, o preço da conta do celular também vai baixar. Você já recebeu a conta do celular aí com mudança no preço? Não. Vai baixar o preço da... coisa eu vi Porque não é só o combustível, não foi sobre comunicações e também energia elétrica. Não é só residencial, não. Quem tem um comércio também vai baixar. Não é pouco, vai baixar bastante. O presidente Bolsonaro ainda comentou sobre os que foram contra reduzir impostos. Você vê essa briga para diminuir o imposto. A bancada do PT todinha do Senado votou contra. Os que mais falam é ajudar os pobres. Quais os estados que estão retardando reduzir o preço do combustível? Nordeste, onde tem o povo com menor poder aquisitivo, que é mais prejudicado. O posicionamento da CNN, para muitos, é uma cópia da Globo, incluindo as opiniões, por exemplo, de William Vac. Pois é, gente, agora a CNN Brasil, talvez por conta de um parasita, talvez por conta da crise de audiência, está enfrentando uma dor de barriga, ou melhor, um surto de diarreia. Cerca de 100 funcionários que atuam na redação de São Paulo foram atingidos pela doença desde abril. E exames apontaram que a água da empresa está contaminada. De acordo com notícias da TV, a situação tem causado revolta nos bastidores da emissora, acusada pelos funcionários de demora em demasia na resolução do problema. A CNN se movimentou apenas nessa semana, dizem, após um grupo de âncoras apresentarem os sintomas nos últimos dias. De acordo com os resultados preliminares dos testes na água das instalações da emissora, a contaminação aconteceu por fezes de pombo. Que coisa, hein? Que dor de barriga. Com as recentes quedas nos preços dos combustíveis e da energia elétrica, o Brasil deve fechar julho com deflação pela primeira vez desde maio de 2020, quando o índice de preços ao consumidor, IPCA, foi calculado em menos 0,38% no início ainda da pandemia da Covid-19 e em meio ao fechamento e lockdown. As estimativas do mercado para o IPCA deste mês são de deflação entre 0,5% e 0,7%. O resultado é efeito de medidas do governo federal para frear escaladas de preços, com destaque para o teto no ICMS. A limitação no imposto cobrado sobre energia, combustíveis, transportes e telecomunicações veio acompanhada de outras iniciativas como renúncias fiscais adicionais e temporárias sobre gasolina e etanol. Como tem forte peso na composição da inflação, esses itens são capazes de puxar o índice para baixo a ponto de superar altas registradas em outros segmentos, como alimentos e serviços. Segundo o economista e líder regional da XP, Marcelo Pedroso, gasolina, transportes e energia elétrica estão entre os itens que mais impactaram o indicador neste sentido. Pelas estimativas da XP, o recuo pode se estender ainda até agosto. E é muito bom ver isso, né? A deflação, isso quer dizer que até no supermercado vamos sentir o impacto das ações do governo. E nos grupos de comentários, não é? Nos encontros por aí entre compadres, amigos, enfim, brasileiros, a notícia boa, não é? Desta queda, todo mundo impressionado com a queda no preço da gasolina, não é? Tem aí o impacto também na conta da energia elétrica, muita gente feliz, porque já recebendo a conta com uma sensível redução no preço da energia, e ainda tem outros impactos, não é, que vão beneficiar uma parcela, sobretudo os que mais precisam, que são os impactos agora deste pacote de benefícios atingindo quem mais precisa, o Auxílio Brasil indo de R$400 para R$600, com previsões já de pagamento. Então, é um momento importante para o Brasil, as reações do governo dando resultado e favorecendo, sobretudo, quem mais precisa.
Vamos aguardar para ver os reflexos ainda durante o mês de agosto. Para julho já é certo, não é, que teremos um mês com deflação. E agosto também. Enquanto isso, países aí como Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, enfim, outros países da Europa enfrentando seríssimos problemas com a escalada inflacionária. Canadá, preço do combustível nas alturas, e o Brasil vivendo um momento diferente, com queda. Como sabemos, a atriz Regina Duarte é apoiadora incondicional do presidente Jair Bolsonaro. Nem por isso o governo federal favoreceu a atriz. É que a atriz Regina Duarte, ex-secretária especial de Cultura, terá que devolver R$ 319,6 mil aos cofres públicos por causa da reprovação das contas de um projeto de sua empresa que foi financiado pela Lei Rouanet. A obra em questão é a peça Coração Bazar, conteúdo para o qual a empresa de Regina e dos filhos captou R$ 321 mil com base na legislação. De acordo com uma reportagem publicada pela Veja em 2020, a área técnica do ainda Ministério da Cultura reprovou a prestação de contas da peça em 2018, ainda no governo Temer. Com a decisão, a empresa A Vida é Sonho Produções Artísticas, de propriedade da atriz e de seus filhos, ingressou com um recurso para tentar reverter a punição, mas o pedido foi negado. A decisão de manter a reprovação da prestação de contas do projeto artístico foi publicada na edição de quinta-feira, dia 21 agora, do Diário Oficial da União e assinada pelo atual secretário especial de Cultura, Hélio Ferraz de Oliveira. Em entrevista à Veja, André Duarte, filho de Regina Duarte e um dos sócios da empresa, afirmou que as contas foram reprovadas porque a empresa não teria apresentado os comprovantes de que a peça não cobrou ingressos nas apresentações entre 2004 e 2005, elemento que seria a contrapartida do projeto. Exército rebate a Globo sobre insatisfação. Uma reportagem que disse que alguns militares da alta cúpula estariam insatisfeitos com o ministro da Defesa e também com Bolsonaro. Naquele melhor estilo, não é? De algumas emissoras por aí, jornalistas, segundo especialistas, mas não diz quem. Segundo uma fonte dentro do ministério, dentro do governo, mas não diz nada, é mantido o sigilo, não é? É um direito que o jornalista tem, mas coloca em xeque a credibilidade da matéria, segundo alguns militares da alta cúpula, não é? E então, o Exército divulgou uma nota para rebater e classificar como fake news a reportagem publicada pelo portal G1. Na reportagem, o jornalista Valdo Cruz informou suposta insatisfação de militares da ativa do alto comando com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, e também ali com as críticas do presidente Bolsonaro às urnas. A nota diz: o Centro de Comunicação Social do Exército expressa o repúdio da força ao contido na matéria, que parece buscar apenas a discórdia e a cisão entre os militares da ativa e o ministro da Defesa. É indiscutível e relevante o relevante papel da imprensa para a garantia de uma democracia sólida e um ambiente de harmonia institucional. Assim sendo, disseminar desinformação somente contribui para a instabilidade entre as instituições e, consequentemente, entre os brasileiros, acrescentou a nota. Por fim, o Exército reafirmou o respeito da força a seus integrantes, a hierarquia e a disciplina, garantindo que a coesão entre os militares é uma característica inalienável da força terrestre, conclui a nota. E a deputada federal Carla Zambelli processou a Globo e também 5 jornalistas, especificamente da Globo News, por conta de uma entrevista feita com o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, no programa Estúdio I da Globo News. Saraiva foi lá e disse que a deputada Zambelli apoiaria atividades ilegais na Amazônia. Inclusive, o delegado usou os termos bandida e marginal para defini-la. O portal Notícias da TV teve acesso aos autos do processo que corre no 2º Juizado Especial Cível de Brasília. Além dos jornalistas, o delegado também é alvo de uma ação da deputada. Carla Zambelli pede uma indenização por danos morais de R$ 100 mil para Saraiva, para a emissora e para os apresentadores e comentaristas. O caso não tem previsão para ser apreciado pela Justiça.
O Ministério do Trabalho e Previdência solicitou que prefeituras de todo o país enviem informações sobre taxistas regulamentados e cadastrados para viabilizar o pagamento de auxílio aos profissionais da categoria. A previsão é que o primeiro lote do benefício emergencial aos motoristas de táxis seja pago no dia 16 de agosto. Os prefeitos poderão enviar as informações de cadastro a partir do dia 25, nesta segunda, ali pelo site do Ministério. As orientações para a inserção dos dados e demais informações sobre o pagamento do bem taxista estarão no portal. O sistema ficará aberto para receber os cadastros até 31 de julho. Aqueles que no dia 25 eventualmente ainda não tenham recebido a comunicação do Ministério poderão entrar no sistema para mandar as informações. O envio do cadastro dos taxistas pelas prefeituras é necessário em razão da competência municipal ou distrital sobre o tema. Os dados cadastrados serão processados pela Dataprev, empresa parceira tecnológica do governo federal. Tem a informação de que a ex-ministra, a Damares Alves, nessa semana internada, agora na quinta-feira, e pelo menos até o final da tarde desta sexta, não tinha informação de alta. E isso causou uma certa preocupação em simpatizantes de Damares Alves. Mas, segundo informações da assessoria da ex-ministra, Damares Alves foi internada para um check-up geral, talvez até por precaução, porque ela pode estar entrando numa jornada como candidata. Damares Alves inicialmente seria candidata ao Senado, a senadora pelo Distrito Federal, mas mudanças aconteceram e há uma expectativa de que ela possa ser candidata a deputada federal ou a algum outro cargo. Ela está à disposição do seu partido para nesses últimos momentos, antes da eleição propriamente, para as definições. Mas, de toda forma, boa sorte nos exames, é o que dizem muitos dos simpatizantes aí de Damares Alves nas redes sociais. E falando em eleições, neste dia 24, domingo, acontecendo a convenção do PL, no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, mais de 10 mil pessoas são aguardadas, a convenção que deve oficializar, então, o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição neste ano. E aí a expectativa ainda em relação ao vice, o Braga Neto, De toda forma, movimentação gigante no Rio de Janeiro e as atenções voltadas para este momento do PL, por conta até de que se trata do presidente da República. Inicialmente era prevista uma motociata, mas parece para evitar maiores transtornos em um momento importante do PL, do partido, na oficialização da candidatura, a motociata parece que não deve acontecer. E nessa semana, então, semana de movimentação, já aconteceu a convenção do PDT, oficializando Ciro Gomes como candidato, e também a convenção do PT, que oficializou Lula como candidato do PT. São as movimentações, é a marcha rumo às eleições 2022. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira. Mas o Uruguai está louco para fechar um negócio particular, vamos dizer, com a China. E tem um estatuto ali, tem uma regra do Mercosul. E a gente tenta compor por aí. Houve a aceitação, a questão da técnica ajuda a combater a inflação. Já estamos antecipando, sempre há problemas, desde o ano passado a questão do trigo, que a não saída de grãos da Ucrânia vai, se continuar dessa forma, vai afetar o preço do alimento no mundo todo. O Brasil via Embrapa, via Celso Moretti está avançado, nós estamos nisso. Pretendemos potencializar, cultivar trigo e goiano, 1 milhão de hectares irrigado, tecnologia desenvolvida pela Embrapa, assim como no Cerrado. O Brasil está voando, pessoal. Tá maravilha. Presidente, como foi isso? Você tem que fazer comparações. Se só o Brasil tivesse inflação, passa pelo governo federal. Mas o Brasil, perto do mundo, está indo muito bem. Desemprego baixou de 2 dígitos, deve baixar de 9, deve ser na próxima
No próximo mês? Não, esse mês mesmo. Presidente, como foi a sua conversa com o presidente ucraniano, Zelensky, sobre essa questão dos grãos? Ele falou sobre isso. Tá? Ele desabafou muita coisa. Né? Não retruquei, mantive aí a posição de estadista. Lógico que o Brasil é um país importantíssimo. Nós não vamos aderir a essas sanções econômicas. Continuamos em equilíbrio. Se eu não tivesse posição de equilíbrio, vocês acham que nós teríamos fertilizante no Brasil? Como é que estaria o nosso produto do campo? Como é que estaria a nossa garantia, a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo? Uma guerra sem tentar acabar com ela, não aumentar a temperatura. Repito, o nosso contato com o presidente Putin está 10, tá? Excelente. Os Estados Unidos aí voltou quase uma normalidade. O Brasil é procurado pelo mundo todo. O mundo todo cada vez mais quer negócio conosco. É comum receber telefonemas de chefes de Estado discutindo mais vários assuntos. O Brasil é um país realmente do presente. Olha como é que está a Europa com essa questão da guerra, a questão de corte em alguns países, né? Local comercial de gás por parte da Rússia. Como está a vida do povo nesse país? Olha a questão ambiental da Holanda influenciando na produção de alimentos. O Brasil está em paz. Um velho capitão do mar chamado Eleazar Hall morava em Bedford, Massachusetts, durante a época das grandes embarcações movidas à vela. Ele era famoso, admirado e respeitado como o capitão mais bem-sucedido da época. Trabalhava muito e viajava por longos períodos. Foi o capitão que perdeu o menor número de homens e pescou mais peixes do que qualquer outro. Sempre perguntavam ao capitão Hall sobre sua fantástica habilidade de viajar tanto tempo sem nenhum instrumento de navegação. Certa vez ele partiu numa viagem de 2 anos, sem voltar para casa, que era seu ponto de referência. Eleazar respondia simplesmente: eu subo ao convés e presto atenção ao vento e aos cabos e cordas da embarcação. Sinto a direção da água, olho para as estrelas e estabeleço minha rota. Bem, os tempos mudaram. Mudaram também em Bedford. Grandes empresas seguradoras lá se instalaram e seus proprietários disseram que não fariam seguro de navios se os capitães não tivessem um navegador a bordo, formado, devidamente treinado, certificado e autorizado. As pessoas temiam dar essa notícia a Eleazar, mas para a surpresa de todos, ele disse: se eu for obrigado, farei os cursos de navegação, pegarei o certificado, o que for necessário. Eleazar diplomou-se com louvor e, por sentir muitas saudades do mar, partiu imediatamente numa longa viagem. No dia de sua volta, a cidade inteira lhe fez esta pergunta: Eleazar, o que você achou de navegar com todos aqueles mapas e cálculos? Eleazar endireitou o corpo e deu um longo suspiro e disse: foi simples. Sempre que eu queria saber a posição do navio, ia até minha cabina, pegava os mapas, as tabelas, fazia cálculos científicos, estabelecia minha rota de viagem com precisão científica. Depois eu subia ao convés e prestava atenção ao vento e aos cabos e cordas da embarcação, sentia a direção da água, olhava para as estrelas e corrigia os erros que tinha cometido ao fazer os cálculos científicos. Quando ouvi essa história, eu orei: Senhor, quero conhecer-te desta maneira. Quero subir ao convés, prestar atenção ao que tu manda, ao que tua voz diz em meu coração, refletir sobre tua palavra eterna
e depois fazer acertos em todos aqueles planos maravilhosos, lógicos e científicos que tracei para mim. Pense nisso e tire suas próprias conclusões. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Se você aprecia nossas reflexões aqui no Foco, veja também meu canal pessoal, pesquisa aí Cleiton Basso no YouTube para outras reflexões, histórias e lições de vida. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Toinha Ferreira e Henrique da Silva Ramos, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. E não perca o Foco do Brasil, jornal em sua primeira edição com Leonardo Miller, neste sábado ao meio-dia. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.